E o assunto hoje é cabelo. Esse tema que mexe bastante com a nossa autoestima, tanto de mulheres quanto de homens também, né? Sim, sem dúvida, o cabelo é muito valorizado na nossa sociedade, né? A aparência, a quantidade, porém a função principal dele é de proteção do couro cabeludo, né? Porque nós recebemos bastante radiação solar e nós precisamos proteger essa pele. Então é importante lembrar que ele não tem uma só função de estética, decoração, ele também tem essa função de proteção. Claro. E quando a gente tá estressada, é normal perder aí um pouco de cabelo? Normalmente, nós perdemos de 100 a 200 fios, mais ou menos, por dia. Então, muitas pessoas com essa quantidade já acham que estão perdendo muitos fios. Na verdade, essa é uma quantidade normal. O cabelo, ele cresce em fases. Então, nós temos uma fase de crescimento, que é mais longo, que em média dura 4 anos, dependendo de cada de cada pessoa, mas em média 4 anos. Ele tem essa fase de crescimento, onde ele está bem enraizado. Lá dentro do couro cabeludo, onde a gente tem o que a gente chama de bulbo capilar, né, onde você começa a desenvolver esse cabelo, você tem esse crescimento por um tempo. Depois de um tempo, o nosso organismo acaba deixando essas células um pouco menos ativas e depois de um tempo, ela passa por uma fase de estacionamento, sem crescimento e queda. Quando nós estamos sob estresse, ele passa, o nosso organismo mesmo leva parte desses cabelos nossos para essa fase mais de estacionado, o crescimento estacionado e queda. E aí é onde ocorre realmente a queda por estresse. E existem algumas substâncias que ajudam na formação de novos fios, né, Queca? Quais são essas substâncias usadas nos suplementos para cabelo? As mais utilizadas são aquelas que são utilizadas pelo nosso organismo para a formação do fio. Então, principalmente alguns aminoácidos que ajudam a formação da queratina, que a queratina é a proteína que ocupa grande parte do nosso fio e que dá resistência e a espessura do nosso fio, ok? Então, esses aminoácidos, mais algumas vitaminas que são importantes para estimular o metabolismo energético das células que produzem os nossos fios, né, como algumas do complexo B, biotina, ácido pantotênico, vitamina B2, B6, nós costumamos ver em suplementos que são direcionados para o fio de cabelo, né? Fora isso, também nós temos alguns elementos, como o zinco e o próprio silício, que ajudam também em toda essa formação, ok? Porque o que é importante é você melhorar a ancoragem desse fio de cabelo lá no folículo, né, pelo sebaço, lá embaixo, onde ele fica realmente ancorado. E os tônicos capilares cosméticos, Queca, tem as mesmas substâncias dos suplementos? Algumas substâncias sim, né, mas normalmente são utilizadas mais substâncias que agem sobre o couro cabeludo, como você diminuir a oleosidade, quando você tem um excesso de oleosidade, né, no couro cabeludo, quando você precisa melhorar a circulação que chega a esse bulbo onde vai ser desenvolvido o fio capilar e algumas substâncias que vão estimular os fatores de crescimento para o fio capilar. Tá? Geralmente envolvem essas substâncias. E também é importante, quando a gente for pensar que hoje se fala muito do envelhecimento do fio capilar. Antes se preocupava-se mais com a pele, hoje já se preocupa também com o envelhecimento do fio, né? Principalmente durante a fase mais da menopausa na mulher, você observa um afinamento do fio, né? O que é importante a gente lembrar? Que você dê um bom suporte para esse fio ser desenvolvido, onde fica repousado esse bulbo capilar dentro do nosso couro cabeludo, ele tem colágeno ao redor dele. Então, esse colágeno precisa estar bem estruturado. Por isso que nós vemos bastante formulações com silício, tá? Porque ele auxilia nessa estruturação. Que legal. E acaba tendo bons resultados. Com certeza. E o tônico capilar é de uso externo, o suplemento é de uso interno. É bem importante fazer esse conjunto de tratamento para reestruturar os fios. Geralmente eles são dados em conjunto, né? Tanto o uso interno quanto o uso externo. É o que nós chamamos de tratamento in-out. E qual a diferença, então, dos suplementos, os dermocosméticos e os medicamentos para o tratamento da queda de cabelo, Queca? Então, os suplementos são essas substâncias que nós já vimos. Os dermocosméticos são os tônicos capilares, que nós abordamos. E também nós temos os medicamentos. Porque, dependendo da queda de cabelo, né? Você vai entrar em outras áreas,
onde a grande parte dos pacientes que tem queixa, né, principalmente o homem, é da queda que nós chamamos de alopecia androgenética, porque são vários fatores que influenciam nesse tipo de queda. Então, tem fatores genéticos, hormonais e da idade também. E aí você precisa de um auxílio de um profissional médico para poder avaliar como interferir nesses casos, ok? E aí é bom a gente lembrar o seguinte, quando a gente fala de medicamento, ele precisa de um acompanhamento médico. Então, o paciente precisa, ou a pessoa, né, antes de ser paciente do médico, né, a pessoa precisa entender que não adianta ela pegar um produto ou uma fórmula de outras pessoas que obtiveram resultado e querer utilizar esperando o mesmo resultado. Então, ou quando é medicamento, principalmente, precisa do acompanhamento médico. Geralmente, o dermatologista ele vai avaliar cada caso e acompanhar os efeitos colaterais e a eficácia desses medicamentos. Então, o que é importante é que a pessoa não veja de uma forma facilitada. Hoje nós temos a internet, né, oferecendo vários medicamentos. Os mais conhecidos são o minoxidil, a finasteride, a preço objetivo. E ele se veja tentado a utilizar sem um acompanhamento médico, ok? É importante ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade ao procurar um profissional que realmente tenha a competência para estar fazendo esse tratamento. E na Now Farmacêutico tem suplementos e dermocosméticos que ajudam na reconstrução desses fios? Sim, nós desenvolvemos uma linha que é a Vitacapil, e na verdade ela tem duas apresentações, né? A Force e a Basic. A Basic é desses suplementos que nós falamos, né? Vitaminas, minerais, que são importantes para a construção do fio e para a manutenção do fio, isso como suplemento. E para uso externo, nós temos um tônico com jaborandi e outras substâncias que vão auxiliar no crescimento do cabelo. E a linha Force, também nós temos um suplemento aí um pouco mais incrementado, pensando nas pessoas que já têm uma idade um pouco maior, aonde você tem já o início do processo de envelhecimento capilar, onde você tem o reforço, então, de silício e algumas outras substâncias. E no tônico capilar da linha Force, nós temos, então, alguns dermocosméticos, não são medicamentos, são dermocosméticos, que estimulam aquela fase de crescimento do cabelo e, ao mesmo tempo, diminuem aquela fase de queda. E esses produtos podem ser usados também de maneira preventiva? Tem pessoas que utilizam de maneira preventiva, quando já sabem que passaram por algum estresse ou sabem também que vão passar por alguns procedimentos, que utilizam com essa finalidade. Mas caso a caso é um caso e vale a pena conversar, sempre conosco. Obrigada. Imagina.